No vídeo de hoje, nós vamos aprender como declarar os dividendos das BDRs na Declaração Anual de Imposto de Renda. Vamos primeiro no site da B3 e baixar aquela planilha de movimentações para identificarmos quais BDRs nós tínhamos custódia no ano de 2021. Se você ainda não sabe como baixar essa planilha, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Eu já tenho a planilha em posse e vou abrir ela aqui agora. Com a planilha em mãos, clique em Movimentação, filtre Dividendos e em Produto, selecione a BDR desejada. A título de exemplo, eu vou utilizar a BDR Johnson & Johnson. Aqui, em data, podemos verificar quais foram os meses que a Johnson & Johnson me pagou dividendos e qual foi o valor referente a cada operação desta. Se fosse dividendos vindo das ações brasileiras, nós sabemos que são, até o momento, isentas de imposto de renda. Então, eu iria lá em Bens e Direitos, iria declarar a minha ação e depois, lá no finalzinho, eu teria como colocar os investimentos, os recebimentos isentos e não tributáveis. Só que em BDRs, a declaração é diferente. Eu declaro o dividendo de uma forma que eu tenho que atentar à legislação da Receita. Vamos à legislação? O que a legislação nos fala sobre os lucros e dividendos recebidos das empresas no exterior, que estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório do CARLE-LEAM e ao ajuste na declaração anual de rendimentos? Aqui eu tenho algumas instruções normativas e eu vou mostrá-la para vocês porque ela é importante. Essa instrução normativa, o que ela me fala? Ela me fala que o imposto relativo ao CARLE-LEAM deve ser calculado mediante a utilização da tabela progressiva mensal do recebimento de rendimento e até o último dia útil do mês subsequente eu devo efetuar esse pagamento. Só que tabela progressiva é essa? E nós entramos novamente no site da Receita Federal e verificamos que tabela é essa. O que essa tabela quer me dizer? Se eu receber dividendos até R$ 1.903,98, eu não vou pagar imposto. Começa por aí. Então, seria simplesmente eu pegar aqueles 7,34 e lançá-la em dividendos não tributáveis? Ainda não. Voltamos para a nossa legislação e ela fala mais um detalhezinho, que rendimentos ou imposto pago no exterior, ele tem que ser convertido em dólar. Mas qual a cotação cambial que eu vou utilizar para esse dia? Se for o recebimento do dividendo, eu vou utilizar o valor do dólar fixado para a compra lá no Banco Central para o último dia da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento. Então, exemplo, se eu tenho aqui o mês 9, o mês anterior seria o mês 8. Então, eu iria lá no site do Banco Central e verificaria qual que é a cotação para lançar esse dividendo. Ou seja, eu não vou utilizar esse 7,34 para lançar. Eu tenho que lançar o valor com o câmbio corrigido lá do Banco Central. Vamos continuar aqui. E o imposto pago, o imposto que foi retido lá nos Estados Unidos, eu também preciso fazer a conversão e eu também preciso informar isso à Receita. Só que esse valor, ao invés de eu utilizar o valor de compra, eu vou utilizar o valor de venda lá do Banco Central e da mesma forma, o último dia da primeira quinzena do mês anterior. Então, vamos a exemplo? O que eu precisei saber primeiro? Veja que aqui nesse nosso informativo, ele informa para a gente quanto que ficou retido nos Estados Unidos, quanto que cada ação americana equivale a uma BDR. Então, eu precisei primeiro fazer uma busca na internet e agora eu vou mostrar aqui como é que foi esse passo a passo para chegar nessas contas. A primeira coisa que eu precisei saber é qual que eram as custodiantes, né? Onde que são depositados aqui no Brasil as nossas empresas americanas, no caso, ou outras de outros países. E eu comecei a ver o seguinte, eu tenho aqui o Banco B3, Bradesco e Itaú como os principais, e eu quero saber onde está Johnson & Johnson, em qual desses daqui. Então, eu coloquei JN e coloquei pesquisar, e vi que está no Banco Bradesco. Não se preocupe que eu vou colocar esse site disponibilizado na descrição do vídeo. E aí, o que eu comecei a verificar? Calma aí, será que a Johnson & Johnson é 1 para 1 com essa BDR? Comecei a pesquisar.
Fui no Google, procurei agora, digitei a sigla toda, né, o ticket da empresa, escrevi dividendos e Bradesco. Encontrei esse site. Ao clicar nesse site, olha que interessante, me apareceu um link. E aqui eu tenho vários outros, né? Eu tenho como identificando como foi o pagamento, que me possibilitou encontrar esse relatório. Em posse desse relatório, eu consegui identificar quais foram os custos, dividendo retido, taxa de conversão e assim por diante. Isso me proporcionou a identificar como calcular para não só a Johnson & Johnson, como outras empresas fazer essa conversão. Caso alguém encontre um relatório melhor, onde buscar de outras empresas, por favor, coloque nos comentários, porque foi bem maçante ficar procurando coisa item a item, né? Empresa a empresa. O que eu comecei a observar de interessante nesse relatório? A proporção do ativo objeto, ou seja, da Johnson & Johnson, ou seja, uma cota para 15 BDRs. E aí eu falei assim, sim. Então, quando eu venho aqui e olho o valor do rendimento recebido bruto por BDR, foi de 0,07. Mas e qual foi o valor mesmo ganho da empresa? Então, eu entrei no site da Johnson & Johnson, vou atualizar aqui. Vocês vão ver que é o site da própria Johnson & Johnson, o dividendo histórico. Também digitei no Google, no ticket da empresa e coloquei dividendo em inglês. E aí eu encontrei esse site. Aqui eu posso identificar que a Johnson pagou 1,06 para cada cota dessa empresa. Então, eu vim aqui, voltei para minha tabela de dividendo e coloquei 0,1. Qual que seria o valor da própria BDR? 0,07. Por quê? Eu faço a fração 1 para 15 e multiplico. E aí eu identifico que é este valor. E você vê que, primeiro ponto, então está batendo com a nossa primeira tabela. Já encontrei aqui valor bruto. Beleza, vamos para o próximo. Qual que é o imposto nos Estados Unidos? Eu sei que é 30%, então ficou retido quanto? Ficou retido 0,02. Só que eu tenho que converter este valor. O que eu fiz primeiro no momento, né? Eu falei assim, vamos primeiro tirar uma prova real e verificar se eu estou fazendo conta certa? Eu aproveitei o valor que eu tenho aqui de conversão de taxa na data de 5 de janeiro de 2022. Então, eu entrei no site do Banco Central, também cotação do dólar no Banco Central, cliquei no primeiro link e entrei nesse site. Vamos aqui, vou até voltar aqui para vocês verem como é que é, né? Eu clico aqui e digito, 1º de janeiro de 2022 até 30 de janeiro. O que me interessa são os 15 primeiros dias, né? Então, não faz diferença se eu coloco aqui até 20, até 16 e assim por diante. E coloco a pesquisar. E aí a data de conversão foi usada para compra 5,6622 e para venda 5,6628. Então, como aqui nós estamos falando do dividendo retido, ou seja, o imposto que fica lá nos Estados Unidos, eu coloco a cotação aqui do dólar de venda, 5,6628. Coloco o dividendo retido, né? Ou seja, eu multiplico o dividendo retido vezes a cotação do meu dólar. Então, eu já encontro em real quanto que ficou retido, 12 centavos, e multiplico pela quantidade de BDRs que eu tenho. Eu tinha 30 cotas, então ficou retido um total de 3,60, caso eu tivesse permanecido com essa BDR ainda nesse ano de 2021. Só que no final das contas eu também quero saber quanto que me sobrou, né? Quanto que de dividendo sobrou para mim. Eu venho aqui e faço o quê? O valor bruto menos o que ficou retido. Então, é o que sobra, 0,0495. Aí, como é que foi a sacada? Primeiro, quanto que é o nosso IOF fixo? Aí eu falei assim, vamos fazer um teste? É 0,38. Então, eu fiz o quê? 100% menos 0,38 dá 99,62 e multipliquei. Primeiro, dividendo menos IOF. Eu encontrei um valor de 0,04928. Vamos ver se bate com aquela nossa tabela encontrada, né, na internet? Opa, primeiro ponto batendo. Aí eu falei assim, legal. Vamos ver como é que eu continuo daqui para frente. Quando ele faz a conversão, ele já me fala qual foi o valor aqui do mês, né, do dia que ele estava pegando o dólar. Então, eu venho aqui, vamos fazer a conversão.
5,66,22, eu multipliquei pelo meu dividendo menos IOF. Só que aqui ele não me fala qual que é o FII. Ele já me deu o líquido de imposto, IOF e FII. Então, como é que eu fiz para identificar o FII? As empresas depositárias, geralmente, elas cobram de 3% a 5%. Então, eu fui na tentativa e erro mesmo. Eu coloquei aqui, primeiro, como se a empresa tivesse cobrando apenas 3%, então eu coloquei 97 e eu verifiquei que o valor aqui não estava igual. Aqui está dando 0,2706 e quando eu venho aqui, eu encontro um valor de 0,265074. Eu falei, opa, então vamos modificar. Vamos ao invés de 97 e 96. Aí eu falei, opa, 267864. Ainda não está idêntico. Então, eu fui lá, vamos 95. E aí eu encontrei 26, 50, 74, 52 e 7. Falei assim, opa, essa empresa cobra 5%. E isso, o que acontece? Eu pego esse valor, né, do dividendo, vezes o meu 95, eu encontro este valor e multiplico pela quantidade. Então, eu encontro que o meu dividendo recebido foi de R$ 7,95 este ano, em janeiro deste ano. Mas, Sara, por que você fez isso? Sendo que a gente quer saber o dividendo do ano passado, né? Por quê? Até então eu não encontrei justamente do ano passado, por exemplo, a gente teve aqui dividendo pago no dia 16/9. Eu procurei só este tipo de formulário aqui pro ano passado e não encontrei. Então, o que eu fiz? Quer saber? Vamos ver se eu consigo fazer, né, a conta inversa, né? Eu já tenho os resultados, eu quero descobrir os cálculos. E aí eu fui fazendo dessa forma. Então, eu peguei a tabelinha aqui, falei assim, agora eu vou fechar aqui e falei assim, vamos voltar, né? Eu quero setembro, eu quero junho e eu quero março. Só que qual que é o legal disso? Aqui eu não preciso saber o valor de venda, nem a cotação, né, do dólar, que me deu esse dividendo, porque a Receita ela não quer esse valor do dia que foi feito a transação e me paga. Ela quer que eu falo, se eu recebi o dividendo em setembro, ela quer que eu coloque o dólar aqui do mês anterior até a primeira quinzena. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu já sei que aqui, ó, quando eu vou lá no site do Banco Central e coloco, deixa eu voltar aqui, dia 1º de 8 de 2021 até 30/8 de 2021, ela quer saber o quê? Qual que é até a primeira quinzena, o dia último anterior. Aqui eu tenho 16 e pulou 15, era feriado, final de semana, então não tem. Qual que é o dia anterior? Dia 13. Então eu vou utilizar essa data de compra e essa data de venda para o imposto retido e aqui é para o imposto recebido, para o dividendo recebido. E aí eu venho e coloco aqui, ó, data da cotação da venda 5,2474, 5,2474, data da compra, né, do dólar 5,2468. Eu já lanço lá no site na declaração de imposto de renda? Ainda não, porque lá em imposto retido a gente tem que lançar o valor total do ano de imposto retido. Então a gente não lança ainda agora esse valor lá, mas ele fica aqui guardadinho com a gente. Eu faço a mesma coisa agora para o dividendo que sobrou. Como é que eu faço o que sobrou? O valor bruto, né, menos o imposto retido. Eu tenho aqui o quê? O valor que sobrou, o líquido, né? Só que eu não coloquei a palavra líquido, porque eu ainda tenho que tirar o IOF, eu ainda tenho que tirar o custinho lá do banco. Então, o meu recebido mesmo, que entrou no meu bolso, é esse aqui, R$ 7,02. Eu vou repetir esse mesmo processo até o final para cada um. Então, se eu estou aqui em junho, o mês anterior, maio, eu vou pegar a cotação do dólar lá de venda e a de compra. A mesma coisa eu vou fazer para março. Eu vou precisar do mês anterior da cotação de venda do dólar e da cotação de compra do dólar. Como é que eu vou ter o dividendo, né, retido? É o somatório do quê? Do que eu ganhei em setembro, do que eu ganhei em junho e do que eu ganhei em março.
Então, no final das contas, o meu dividendo retido no ano, se eu não tiver nenhuma outra BDR, vai ser só 9,44. Se eu tiver outras BDRs, eu vou ter que repetir esse processo. Vamos agora utilizar o tal Carnê-Leão. Para que serve isso, né? Onde que eu vou usar esse negócio? Vamos lá. Então, você vai lá no Google, ou qual plataforma você estiver utilizando, e coloca lá primeiro o ECAC. Você clica no primeiro link para acessar o portal e vai clicar em Meu Imposto de Renda. Depois clique em Acessar Carnê-Leão. Vou fechar aqui. Ao acessar o Carnê-Leão, a primeira coisa que você tem que fazer é alterar o ano. Então, nós vamos para o ano de 2021. Vamos em Configuração, preencher trabalhador autônomo, sim ou não? No meu caso, não. Rendimentos / pagamento no exterior? Sim. Coloca aí texto longo, salvar. Salvar a identificação. Agora nós vamos em rendimentos. Aqui nós vamos inserir o dividendo recebido. Não pode esquecer, você vai inserir o valor recebido calculado, não é esse valor aqui em cima. Então, você vai vir aqui em rendimento, em natureza, selecione outros. Em data de recebimento, você coloca a data que você recebeu, no nosso caso aqui, 16/9/2021. Recebimento do exterior, breve descritivo, dividendos recebidos, ticket em nome da empresa e o valor calculado aqui no nosso caso foi R$ 7,02. Eu venho aqui e coloco incluir. Desejo incluir outros? Por enquanto não, vamos já para os pagamentos. Qual foi o pagamento referente a esse dividendo? Ou seja, o que ficou retido lá fora? Então, eu vou vir aqui em pagamento. Imposto pago no exterior, vou colocar a mesma data de recebimento, também foi a de pagamento do imposto, 16/9. Um breve descritivo, então eu vou colocar dividendos retidos, vou colocar o ticket e o nome da empresa e vou colocar o valor. Ficou retido lá fora R$ 3,18. Clico em incluir pagamento. Desejo incluir novo? Por enquanto não. Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Depois eu vou vir em demonstrativo. Veja que até o momento não apareceu ainda os dados lançados. Não precisa se desesperar que às vezes dá essa lentidão mesmo. Vou até colocar mais um rendimento aqui só para aproveitar a lentidão. Rendimento. Vou inserir aqui até um valor que vai ficar acima da faixa de isenção. Exterior. Vou colocar aqui, ó, XXXX. Vou aproveitar para ser dentro do próprio mês 9. Vou incluir aqui R$ 2.000, que aí eu já sei que já passou da minha faixa de isenção. Vou lá em demonstrativos. Opa, agora eu já estou vendo o lançamento aqui em setembro, ó. Veja que agora nós temos um lançamento aqui de R$ 2.007,02, na qual ficou um imposto pago no exterior de R$ 3,18. Eu tenho aqui um imposto devido de R$ 7,72 e eu tenho aqui um saldo a compensar de R$ 4,54, ou seja, eu tenho que pagar este valor. Só que imposto a gente não consegue pagar com menos de R$ 10. Então, ele vai se acumular para um outro mês que a gente tiver mais do que isso a pagar. Então, vamos fazer mais um lançamento? Vamos em rendimentos, esperar carregar, ou data, exterior. Vou colocar aqui novamente dividendos de Johnson & Johnson. Também vou extrapolar um pouco o valor para a gente verificar quanto que deveríamos pagar. Vou colocar aqui 2.500. Incluir, não. Veja que eu não estou lançando o pagamento, só para a gente verificar como é que ficaria aqui o nosso demonstrativo. Veja que agora eu já tenho um valor bem mais alto e eu tenho que pagar esse valor. Como pagar esse valor? Você vai clicar aqui na impressorinha para pagar. Vou fazer mais alguns lançamentos aleatórios aqui só para vocês verificarem a diferença de como funciona. Veja a importância de lançar mês a mês os valores que você tem que receber ou a pagar, porque vocês repararam que o nosso valor do saldo de setembro começou a diminuir, estava nos 344, conforme eu fui lançando outros valores pagos e recebidos, ele foi diminuindo. Então, lá na frente, se você ficar fazendo isso, dependendo, você vai ter saldo a pagar ou a compensar.
E quando tiver DARCs mais para frente para pagar, vai pagar mais barato, se não pagar com atraso. Agora vamos para o preenchimento da nossa declaração. Agora eu vou vir em rendimentos tributados recebido por pessoa física / exterior. Vou vir aqui em outras informações. Eu posso importar os dados do Carnê-Leão, mas como todos os valores que eu tenho que receber de dividendos ali para cada um dos meses está abaixo de 9.903 e os quebrados, eu vou lançar aqui mesmo manualmente, que é mais rápido. Eu nem preciso me dar esse trabalho de ir lá no Carnê-Leão, porque eu já tenho toda a minha planilha aqui calculada, que é o que interessa. Então, eu vou vir no mês de março e vou lançar aqui no exterior 6,77. Vou vir em junho, lançar 7,05 e vou vir em setembro e lançar 3,18. Em imposto pago retido, eu vou lançar aqui, ó, imposto pago no exterior pelo titular os dependentes do total pago, tá? Então, é o total pago no ano. Aí eu venho lá na nossa tabelinha e vejo qual foi o retido no ano. Então, eu somei as células lá e encontrei 9,44 e lanço aqui. 9,44. Caso eu tenha mais BDRs, eu terei que fazer mais lançamentos aqui para pegar quanto que ficou retido de cada uma das BDRs. Veja que eu não tive qualquer alteração aqui no meu valor, porque o valor é isento, mas eu tenho que fazer as conversões, não se esqueçam disso. Agora vamos para algumas particularidades. Eu consegui fazer essa tabela porque, de certa forma, eu encontrei esses dados iniciais que me permitiram, por exemplo, descobrir qual era o FII da empresa, quanto que ela me cobrava por isso. Mas e se eu não encontrar? Lembra, o que a Receita quer saber é qual foi o valor da conversão na época. Então, exemplo, se aqui fosse qualquer outra empresa, eu ia precisar da quantidade de cotas que eu tenho, eu ia precisar saber qual que era a data e saber qual foi o valor pago da empresa em dólar. Então, eu iria digitar no Google, sei lá, se fosse uma empresa da Apple. Vamos ver se a Apple pagou em 2021. Iria lá procurar dividendo 2021 Apple. Provavelmente em algum site eu vou encontrar qual era o valor em dólar. E aí eu vou jogar aqui na minha tabela. Põe aqui o valor, né? Vamos supor que tenha sido 4 dólares. Coloco aqui. Aí como que eu descubro essa proporção de 1 para 15? Que nem eu encontrei aqui. Não é só por aquele papel. Eu tenho um site aqui que eu também vou deixar disponível na descrição, que você consegue encontrar essas informações. E é esse site aqui da CVM. Se você clicar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa empresa aqui, ó, aleatória, não estou vendo nada. Ela já é, ó, quantidade de BDRs por ação 50. Tá vendo que já não é 15? E aqui você consegue encontrar esse valor para qualquer BDR no caso. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Esta, não sei nem que empresa é essa. Quantidades 1 para 10. Então você viria aqui na conta e modificaria. Se era 1 para 10, você ia colocar aqui 1 para 10. 15, coloca 1 para 15, 1 para 50 e assim por diante. Valor do dividendo. Aí aqui você já vai ter, né, um multiplicando por outro para você saber qual que foi o dividendo mesmo pago para a BDR. Então foi esse valorzinho. Dólar, se for uma empresa americana, né, você já sabe que o imposto é 30%. Já sabe como é que vai fazer para ficar retido. Vai lá. Aí sim, lembra, o que me interessa não é qual que foi a taxa cambial que eles fizeram a conversão e me pagaram. A Receita quer saber, na data que eu recebi dividendo, qual que era a cotação do mês anterior da primeira quinzena, o último dia útil da primeira quinzena. Então, não interessa qual que é a empresa e qual que é o valor. Você sempre vai precisar de informações principais, né? Dividendo, qual que é o valor da proporção, né, de BDR para ação. E aí, o IOF vai ser 0,38 e o FII, Sara, o FII, como ele varia de 3 a 5, seja conservador, nunca pague de menos para a Receita. Então, ao invés de você utilizar aqui 95, coloque 97. Por quê? Porque é melhor, né, a gente ficar veaco com a Receita do que ela colocar a gente na malha fina por causa de, sei lá, 0,02%, né? Fora que, principalmente se você for isento,
não tem nem por que se preocupar com esse tipo de coisa. Aí é que você coloca mesmo 97 aqui de boaça. Pessoal, esse vídeo foi bem mais extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado vocês a declarar os dividendos das BDRs. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like. Inclusive, se tiver dúvidas ou sugestões, por favor, deixe nos comentários. Até logo e tchau, tchau!